Aleluia! Hoje é dia 27/8/2020 e hoje é quinta-feira. Aleluia! Temos mais um dia no planeta Terra, é o planeta mais bonito, mas temos que orar para que o Senhor venha. Ora vem, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, por mais este dia. Abençoa, Pai, a mim e as pessoas que me ouvirem. Tudo seja para a tua glória, Pai. Aleluia. Vamos ainda orar em línguas e depois em português. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. O São Paulo diz que Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado, Pai, que a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Giriambashonine. Tua palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E tu disseste: haja luz e houve luz. Foi a tua graça que determinou que este planeta fosse abençoado. Glória a Deus, aleluia. Pai, te agradecemos. Shiriabada Shakana Pitiabati Karamana Shofona. Obrigado, Pai. Eu creio que o teu Santo Espírito está dentro de mim e que eu nasci da água e do Espírito. Então o Espírito Santo precisa de mais água, ou seja, eu é que preciso de mais água para que ele se manifeste em mim. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que eu tenho ouvido, aprendido. Amém. Então vamos agora ler aqui um hino do Inário da Igreja Evangélica 221. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, asas espirituais naturalmente, correrão sem se cansar, caminharão sem se fatigarem. Aqueles que esperam no Senhor, aleluia. Mostra-nos, Senhor, os caminhos da vida. Guia os nossos passos, águas tranquilas. Faz-nos andar pelas veredas da justiça. E para sempre eu te servirei. Amém, Pai. Não nos deixes cair em nenhuma tentação. Livra-nos do mal com a tua mão. Seja feita a tua vontade em minha vida. E para sempre eu te louvarei. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Vamos ler ainda acho que é um coro. Era um pecador, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Aleluia. Vamos ler aqui. Canta minha alma, louva ao Senhor. Renda-lhe sempre ardente louvor. E este. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Alegra-te, minha alma, no Senhor, porque onde está o Senhor, não há tristeza nem dor. E canta, minha alma, ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então,
Vamos ler antes aqui a Gênesis capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, os olhos dos dois, marido e mulher, da mulher e do homem, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, aliás, pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É claro que eles não tinham procedido assim antes. E chamou o Senhor, verso 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Faz lembrar o Senhor Jesus Cristo, disse ao cego: o que é que tu queres? E ele disse: quero que eu veja. E o Senhor perguntou-lhe, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele era o responsável, não é? Ele era o chefe. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Ou seja, ele disse que estava escondido. Verso 11. E Deus disse, perguntou-lhe: quem te mostrou que estavas nu? Normalmente ele não devia dar atenção ao seu corpo, né? Vivia em espírito. Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Verso 12. Então disse Adão, vamos dizer assim, eu não fui culpado, Senhor, não fui culpado. A mulher que me deste por companheira, ela é que foi a culpada. Ela me deu da árvore e eu comi. Mas, em vez de obedecer a Deus, obedeceu à mulher, não é? E disse o Senhor Deus à mulher, isto que o Adão estava a dizer que a mulher é que foi a culpada, disse o Senhor Deus à mulher: porquê é que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi, não fui eu a culpada. Pois, mas isto não era uma brincadeira, que teve más consequências. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquê é que fizeste isto? Não perguntou, disse: porque fizeste isto, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera. Ou seja, o bicho foi amaldiçoado porque se deixou usar pelo diabo, pela serpente, o sangue de Jesus na cruz. Maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E o verso 15. E porém inimizade, disse o Senhor à serpente, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, o verso 16. E a mulher disse, amaldiçoou também: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Portanto, a mulher, neste caso, foi amaldiçoada com dores e com o domínio do marido. O marido é que dominaria sobre ela.
A Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja, etc. Então vamos ver aqui uma outra passagem. Aqui em Efésios capítulo 5, começando no 1. São Paulo escreve, inspirado pelo Senhor Espírito Santo, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, relacionando com a passagem que estávamos a ler em Gênesis 3, poderíamos dizer, não sei se está absolutamente correto, mas sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Acho que podíamos dizer, creio que podíamos dizer, que Deus não comia daquela árvore e disse-lhes a eles para não comerem, né? E depois disse: andai em amor, ou seja, deviam comer de uma árvore de amor, amor de Deus. Andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou por si mesmo, teve que verter o seu sangue por nós, e se entregou a si mesmo por nós, porque eles tinham comido da árvore que não deviam comer. Entregou-se a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, onde ele verteu todo o seu sangue e água. Entregou-se por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, agradável a Deus, não é? Mas a fornicação, então acho que aquela referia-se a isto, a uma árvore que os levaria à fornicação, a toda a impureza, a toda a avareza, isso não convinha a santos. Deus é santo e não comia disto. Verso 4. Aquela árvore, se eles comessem, seriam levados à torpeza, à parvoíce, às chocarrices, que não convêm, mas eles deviam dar a graça a Deus por estarem num jardim maravilhoso, não é? O verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou seja, aquela árvore, levava as pessoas a serem devassas, impuras, avarentas, e isso é idolatria. Em vez de amarem a Deus em primeiro lugar, amam estas coisas que lemos. Porque o 5 ainda, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eles estavam no jardim, era o reino de Cristo e de Deus, e do Espírito Santo, claro, e estavam ali, vou ler outra vez, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é? Portanto, se eles comessem daquela árvore, tinham que ser expulsos. Não tinham herança ali num sítio tão belo e maravilhoso com Deus, né? Verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas eles foram enganados com palavras vãs, mentirosas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eles desobedeceram a Deus, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus ficou zangado, né? Deus tendo comido daquela árvore. Portanto, não sejais seus companheiros. Aquela serpente enganou a mulher e eles foram companheiros dela. Foram comer, obedecer à voz dela e tal, que era usada pelo diabo. O sangue de Jesus veio na cruz. Verso 8. Porque noutro tempo eras trevas, ou seja, eles ao comerem daquela árvore ficaram em trevas, perderam a luz de Deus, a comunhão espiritual com Deus, porque noutro tempo eras, o verso 8, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ora, Jesus, ao verter o seu sangue por nós, ele
tirou-nos das trevas. Vou ler outra vez o 8. Porque noutro tempo eras trevas, depois de comerdes da árvore. Mas agora sois luz no Senhor, porque o Senhor nos reconciliou com o Pai. E diz São Paulo, andai como filhos de luz. E podíamos orar, Pai, ajuda-me a andar como teu filho, filho da luz. Aleluia. Shuri Abadashonine. O 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Portanto, se eles andassem sempre com Deus, andavam em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Ora, desobedecer ao Senhor não é agradável, Ele é perfeito e não pode permitir que isso aconteça. Portanto, aqui São Paulo diz, verso 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. As obras daquela árvore eram obras infrutuosas, que não edificavam ninguém, mas devemos condená-las. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Condenar aquilo que não está correto. Portanto, a Eva e o Adão deviam condenar aquela serpente que estava a tentá-los para o mal, a desobedecerem a Deus. Porque o que eles fazem é oculto, até dizer ele é torpe, é uma coisa sem valor nenhum. O verso 11 ainda diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E condenar é dizer que não está correto, não é? Não está correto comer daquela árvore, seguir o diabo, a mentira. Portanto, aqui no verso 11, capítulo 5 de Efésios, diz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que é que São Paulo quer que condenemos? As obras infrutuosas das trevas. As coisas que são feitas pelo diabo. Não é condenar a pessoa, mas as obras das trevas. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não devemos comunicar, mas condená-las. Condenar as obras, não as pessoas. Não? As pessoas, é claro que não temos que... A palavra de Deus diz que não devemos lutar contra a carne nem o sangue, contra as pessoas, mas sim contra as hostes espirituais da maldade que usam estas pessoas. Orar por elas, devemos orar por elas, porque o julgamento destas pessoas não é connosco, é com Deus. Jesus disse, julgai segundo a reta justiça, mas isso só Deus é que sabe fazer essa justiça. Nós temos é que perdoar, não é? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, as obras, condenar as obras. Aqui no dicionário do português diz o seguinte sobre esta palavra, condenar as obras. As pessoas temos de ter misericórdia delas. Jesus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, a palavra condenação é um substantivo feminino, quer dizer julgamento, que condena, neste caso, as obras. A pena, condenação quer dizer uma pena, quer dizer uma censura também, censurar as obras. Não é necessário dizer isso à pessoa, né? Mas o que fizeste deixa-me mal disposto, é isso. Portanto, condenação pode ser uma censura, uma reprovação, dizer, olha, eu reprovo essas obras, isso não está correto, não está de acordo com a palavra de Deus,
A palavra condenado, substantivo masculino, o que sofreu condenação, facínora, répuro, mas não é neste sentido, é contra as obras. Condenar, o que é que quer dizer? É um verbo transitivo, proferir condenação contra as obras, neste caso, não é? Uma sentença de sentenciar que aquelas obras não estão bem, declarar culpado, neste caso não é, é contra as obras, reprovar, dizer, eu reprovo essas obras, pá, para com isso, não faças isso, pá. Refutar, também pode ser no sentido de refutar. Condenatório quer dizer que condena. Condenatório condenatório é um adjetivo que condena. As palavras condenam aquelas obras, não é? Condenável é um adjetivo, quer dizer que merece condenação. Aquelas obras merecem condenação. Condenação. A condenação é um substantivo masculino, acto de condenar. Substantivo feminino é acto de condenar aquelas obras. Ou o seu resultado. É dizer, olha, o resultado dessas obras é que tu estás a semear essas obras e vais ter que ceifar, porque de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear também vai ter que ceifar. Portanto, condenação é um substantivo feminino. Acto, substantivo feminino, acto de condensar. Isto é condensação, já é outra coisa. Glória a ti, Senhor querido. No verso 12. Verso 12 diz: porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Não vale a pena falar nessas coisas que eles fazem. Mas, verso 13, todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Quer dizer, quando estas obras vêm a ser conhecidas, é Deus que está a fazer que elas sejam conhecidas, sejam manifestadas. Porque a luz tudo manifesta, Deus tudo manifesta. O verso 14, por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se o Adão e Eva tivessem voltado para Deus e dizerem: ó Senhor, estamos a ser tentados, há uma serpente que está-nos a mandar comer desta árvore, acho que isto podia ter acontecido, não sei. O 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Quer dizer, a Eva e o Adão agiram como necios, como parvos. Quer dizer, iam obedecer a um ser que eles não conhecem. Não sabiam nada dele, com certeza, não é? Verso 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, eles deviam ter pensado: então, nós estamos aqui a utilizar o tempo que Deus nos deu, somos tão felizes, e agora vamos obedecer esta tipa, uma serpente, não é? Não conhecemos, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos. Em vez deles serem insensatos, deviam ser sensatos. Então deviam entender qual era a vontade do Senhor. O Senhor tinha-lhe dito: não comam dessa árvore. O que é que foram comer? E ainda no verso 18 diz: não vos embriagueis com vinho. Quer dizer, aquela serpente usada pelo diabo embriagou-os com um vinho da mentira. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito, falando da palavra,
Então, no caso deles, eu não sei se eles acho que tinham o Espírito Santo também. Eles deviam procurar a Deus. Deviam procurar a Deus para receberem mais da sua palavra, né? Está a falar com estranhos. A ler coisas que não são de confiança, né? Não os embriagueis, convinha que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é encher-se da palavra de Deus, porque ele já tinha o Espírito. Há um exemplo de um irmão que eu achei bastante interessante, daquelas pastilhas que ao se deitarem na água, elas tornam-se maiores, quer dizer, aquele comprimido, comprimido, vai ser dissolvido na água. Então, enchei-vos do Espírito. Eles já tinham o Espírito, mas o Espírito tinha que se expandir dentro deles. E isso era feito pela água. Então, a água é a palavra de Deus. O Senhor disse, Tomé, necessário é nascer de novo. Ele disse, mas como é que é isso? E o Senhor explicou-lhe, vais ter que nascer da água e do Espírito. Ora, o Espírito Santo dá-se meia com a água, ou seja, pode expandir, manifestar o seu poder, a sua sabedoria, com a água. Qual água? A água da palavra de Deus. Então, quando nós nos enchemos mais da palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até à divisão da alma e do espírito. Em Hebreus 4:12. Então, não vos embriagueis, eles embriagaram-se com conversas da serpente que era usada pelo diabo. Não devemos falar com pessoas que vemos que são usadas pelo diabo, mas afastarmos-nos deles. São Paulo diz, afastai-vos daqueles, dizendo-se irmãos, forem devassos ou avarentes, etc. Não sejam santos, devemos afastar-nos, não os ouvir, virar as costas, e não nos deixarmos enganar, embriagar, porque a pessoa que bebe vinho, o que é que acontece? Deixa-se dominar pelo vinho, fica com o cérebro todo cortado, com hemorragias, e só faz asneiras. Então, etc. E devemos, para nos enchermos do Espírito, falar entre vós em salmos, hinos, coisas que estão baseadas na Bíblia, e isso vai fazer que o Espírito Santo se sinta bem dentro de nós, se expanda, se manifeste, nos leva a falar línguas, a profetizar e tudo o que Ele nos quer dar. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos dar graças por tudo, ou seja, dizer Pai Celestial, já venci mais uma. E se eles tivessem, Eva e o Adão, tivessem vencido a serpente e dissessem fora daqui, serpente, ou se afastassem, fossem ter com Deus e contassem o problema, era muito melhor. E depois podiam dizer, graças te damos, Senhor, não caímos em tentação, fizemos a tua vontade. Estou-me a lembrar de um irmão que disse que o rico lá da parábola de Lucas 16, parece que é 16, 15, só descobriu que Deus existia depois de ter morrido e ter ido para o inferno. Isso é tarde, não é? Jesus morreu precisamente, verteu o seu sangue para nos salvar. Verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Isto também agrada ao Espírito Santo. Faz que o Espírito Santo se sinta alegre dentro de nós. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ora, se a mulher se tivesse sujeitado ao marido, ele pedia conselho e o marido ia ter com Deus, era tudo melhor. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ora, o que aconteceu foi que, vamos ainda ver aqui em Gênesis,
ler aqui em Gênesis 3,16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Portanto, vemos que a mulher foi amaldiçoada porque desobedeceu a Deus e, além disso, levou o marido ainda a comer, acho que foi ela, pois, ela foi tentada pelo diabo e foi usada para enganar o marido também. Portanto, a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Isto quer dizer que se a Eva não tivesse pecado contra Deus, desobedecida à voz de Deus, ela podia ter os filhos sem dor, ou podia ter uma pequena dor, grandemente a tua dor e a tua conceição, com dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. As mulheres acham mal ter que obedecer ao marido, mas isso já é uma maldição. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Quer dizer, em princípio, o marido e a mulher devem se considerar amigos e não abusarem da autoridade. A mulher deve, etc. Lá dizem em 1 Coríntios 7, fala lá nisso. Agora o verso 17. E Adão disse, também foi amaldiçoado, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste na árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. A terra tinha sido entregue ao Adão e agora ficou amaldiçoada. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela. Se não tivessem pecado, estavam num sítio maravilhoso, iam ficar ali no Jardim do Éden e não teriam dores, Deus estava a querer abençoá-los, como hoje também o Senhor quer nos abençoar. Nós nos aproximarmos dele é sempre melhor. Então maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com dor. No caso de uma pessoa que já é filho de Deus, nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, o Espírito Santo está dentro dele, ele está dentro do Espírito, é como num rio, vai como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e o Espírito Santo quer nos dirigir, é como ir numa corrente de um rio maravilhoso, que é o Espírito Santo, e deixar-se levar por ele nos abençoa. Se pecarmos, pedimos perdão, porque o Espírito Santo também é perdoador, é cheio de amor. Verso 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, a terra foi amaldiçoada e em vez de produzir árvores de fruto, coisas boas, não. Espinhos e cardos, começou a produzir espinhos e cardos, porque foi amaldiçoada por causa deles terem desobedecido a Deus. Espinhos e cardos também te produzirá a terra. E comerás a erva do campo. É claro que, etc. Agora o 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isto revela o esforço que a pessoa tem que fazer. O sol também naturalmente começou a aquecer mais. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Até quando? Até que tornes à terra. Ou seja, o corpo do homem teria que ser, tinha que morrer, até que voltes à terra. Portanto, o corpo, vamos ter que receber um corpo novo, como o Senhor Jesus recebeu. Ele fez isso por nós e nós também vamos ter um corpo novo.
como o dele. Agora o 19 ainda, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, porque dela foste tomado, era referente ao corpo, né? Porquanto és pó e em pó te tornarás. Deus estava-se a referir ao corpo, porque o espírito, quando a pessoa morre, ou vai para o pé de Deus ou fica separado, não é? Conforme ele tenha decidido receber Jesus, como eu fiz, eu disse: Jesus, eu te recebo como meu Rei, meu Senhor e meu Salvador. Portanto, temos que nos encher do Espírito Santo, porque nós nascemos da água e do Espírito. Portanto, ao nascermos da água e do Espírito, nós vamos estar bem se estivermos unidos com a água e com o Espírito. A água é a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito de Deus. E assim seremos mais que vencedores. Agora o 20. E chamou Adão o nome... o Adão chamou a mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Pois naquele... havia de ser a mãe de todos os viventes, né? A mãe de todos os viventes. E fez 21. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles. E os vestiu, quer dizer, eles tinham folhas de figueira e agora já ficaram com túnicas de peles. Os animais inocentes representam o Senhor Jesus Cristo, morreu por nós, verteu o seu sangue para nos salvar. 22. Então, 22, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, no aspecto de saber o bem e o mal, devido à queda e à tentação da serpente usada pelo diabo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Então se já está a referir-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É como um de nós. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas depois pecou, comeu da árvore que Deus tinha dito para não comer. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. Portanto, comer da árvore da vida, eu creio que se pode comparar com o enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, etc. Etc. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Quer dizer, o homem foi posto numa outra terra. Ali era uma terra boa, um jardim, uma coisa maravilhosa. Mas visto que o homem desobedeceu a Deus, Deus pô-lo fora. Foi lançado fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Mas não era esse o destino dele. Deus não tinha destinado que fosse assim. Quer dizer, se tinha destinado, se realmente, creio que foi assim, se ele desobedecesse, né? E a Eva. E o 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Naturalmente o oriente seria a entrada e a saída do Éden. E pôs uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Quer dizer, isto é tudo maravilhoso, porque no jardim do Éden também havia estas coisas. Havia os querubins e havia uma espada. A espada, eu creio que representa a palavra de Deus, né? Que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então vamos ainda aqui a Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, graças por todos, sujeitando
as autoridades da Igreja e sujeitando também aos políticos, aos patrões, sabendo que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os ossos espirituais da maldade. Com licença. O 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ora, vimos há bocado em Gênesis 3 que a maldição da mulher foi essa, além de ter filhos com dores, tinha que se sujeitar ao marido como se o marido fosse Deus, né? Portanto, a maldição da mulher era que darás à luz filhos e o teu desejo será para o teu marido. Ou seja, cada um deve ter a sua mulher, cada mulher deve ter o seu marido. E além disso, e ele te dominará. É uma maldição em que a mulher seria dominada pelo marido. Então a maldição dizia que ela seria dominada pelo seu marido, seria atraída por ele. Então aqui São Paulo diz: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Quando a mulher se sujeita ao marido, está a reconhecer que isso era uma maldição na sua vida, e se converter e se entenderem os dois, será melhor, não é? 23. Porque, verso 5, capítulo 5, verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, ou seja, ele passou a ter domínio sobre a mulher porque a mulher é que fez cair o homem, né? Etc. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Então, a Igreja deve se sujeitar a Cristo, como também Cristo é a cabeça da Igreja. A Igreja deve se sujeitar a Cristo, que é o marido. É como se fosse o marido. E creio que se pode dizer espiritualmente que é o marido. Sendo ele próprio o salvador do corpo. O Senhor Jesus tem a intenção de salvar a Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua Igreja. Durante 2020 anos é isso que tem acontecido sempre, aleluia. O verso 24, etc. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, e a Igreja deve estar sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem estar sujeitas aos seus maridos. Livre vontade, não é por obrigação, mas o marido também não lhe deve fazer mal à mulher. Verso 25. Vós maridos, agora a ordem aos maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja. Cristo deu a vida pela Igreja. A mulher não deve ficar triste porque é atraída pelo marido e porque ele deve dominá-la, né? Se mesmo se entregou por ela. Então o marido não fica isento de tratar bem a mulher, mas deve tratá-la bem como a Igreja, como Jesus trata bem a Igreja. Assim mesmo, verso 25. Vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Cá está outra vez a água. A água serve para lavar, nós nascemos da água e do Espírito, e essa água serve para nos lavar e para que o Espírito Santo se expanda em nós, se fale em nós, nos guie. Ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Ele é outro Consolador. Ele dá para nos consolar, para nos defender. Como Jesus também é o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele morreu por nós. Aleluia. Portanto,
27, para apresentar a si mesma, o Senhor Jesus quer apresentar a igreja a si mesmo, uma igreja gloriosa, cheia da glória de Deus, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Por exemplo, um homem ia casar com uma mulher e ela era muito apagada, era cheia de máculas, de pecados, toda enrugada, a pele enrugada, ou coisas assim semelhantes. Não, mas a igreja deve ser santa e irrepreensível. E a mulher também se deve mostrar com boa aparência para com o marido. Não é só quando namoravam, tem que continuar a tratar do seu corpo, alimentarem-se bem, etc. Verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Ora, Jesus ama a igreja como se fosse o seu corpo, e é o seu corpo. Ele é a cabeça do corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ora, se Jesus amar a igreja, é porque se ama também a si mesmo. Quem amar a sua mulher, ama-se a si mesmo. E a mulher, se amar o marido, também se ama a si mesma. Também a igreja, se amar a si mesma, também ama, etc. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta. Não é? Devemos ter cuidado com o nosso corpo, alimentá-lo, fazer-lhe bem, orar por ele. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Verso 29. Porque ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor é a igreja, porque somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Obrigado, Pai. Nós somos membros do corpo espiritual do Senhor Jesus. Aleluia. Ele tem carne, tem ossos. Verso 21. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, há coisas que nós não devemos dizer a mais ninguém, senão ou a nós mesmos ou à mulher, se for de confiança, né? Agora, se ela for pecadora e for contar depois a toda a gente, isso também é mau. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, numa só unidade. Assim, nós, como diz aqui o 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério, diz São Paulo. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja, principalmente. 33. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Está outro lugar que também diz que a mulher também deve amar o marido. Glória ao Senhor. Portanto, o grande problema foi a desobediência a Deus. Se o marido e a mulher obedecerem a Deus, darem a sua palavra, tendo em conta que nasceram os dois de novo, nasceram da água e do Espírito, e que o Espírito em nós se expande, se manifesta quando ele está num ambiente agradável, cheio da palavra, que o nosso corpo está cheio da palavra de Deus, né? Então, como aquele exemplo que aquele irmão deu, que era aquela, acho que é vitamina C, outras vitaminas, quando se misturam na água, elas tornam-se maiores, irradiam na água. Então, queremos que Deus nos vai abençoar e que quando pecarmos arrependamos-nos, perdoemos os outros e a nós mesmos, etc. Estamos terminando e não se esqueçam de clicar assim com o dedo por cima e de inscreverem-se se ainda não o fizeram. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui um corzinho pequeno que diz, vamos primeiro orar em línguas agora. Shikarabarabara shanipa niyaba kitoporomona tikanchufoninini
Koromoshokotini Paramadini Manini. Obrigado, Pai, por tudo o que nos revelaste na Tua Santa Palavra. Que sejas Tu, Espírito Santo, a continuar a falar-nos esta palavra e a abençoar as pessoas que ouvirem este vídeo. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos ler. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Cantai louvores a Deus. Louvai, louvai àquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é Já. Exultai diante dele. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Até outro dia, amigos, no nome de Jesus.